noite, meus irmãos. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dando início à exposição do livro de Marcos, ainda falando sobre as acusações ali em Cafarnaum, nós vamos ler Marcos capítulo 3, do verso 27 ao 30, diz assim: Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam estar possesso de um espírito imundo. Oremos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua manifestação a nós, a qual nós podemos então conhecer, ouvir mais do Senhor através da Tua palavra. Deus, me use como instrumento do Senhor na proclamação, ó Deus, do Teu nome, para a glorificação do Teu santo nome também. Assim eu oro, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Deus. Quando a gente olha então aqui para Marcos capítulo 3, verso 27, nós temos então verso 27, que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então saqueará a casa. Então, esse tema da mensagem de hoje é esse amarrando o gigante. Na vida normal, então, um ladrão, ele não recebe a ajuda do dono da casa para assaltá-la. Em vez disso, ele tem que primeiro amarrar então o proprietário da residência e somente assim ele vai ter então as condições necessárias para roubar livremente. Jesus, nas suas palavras e ações aqui, ele está destruindo Satanás dos valores que o maligno então considerava como seus, sobre então os quais ele tinha exercido seu controle sinistro, como está lá em Lucas 13:16, nos diz que por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? O Senhor está então expulsando os servos de Beelzebul, os demônios, e restaurando aqui então tudo aquilo que Satanás tinha então destruído, o que estava aqui então sobre esse seu controle sinistro, Então, pela instrumentalidade aqui dos servos então de Beelzebul, Satanás tinha feito então nas almas e nos corpos desses homens. E Jesus está então fazendo tudo isso aqui, porque por meio da sua encarnação, a sua vitória sobre o diabo lá no deserto, na tentação, as suas palavras de autoridade dirigidas aos demônios no seu ministério como um todo, ele havia começado a amarrar então Beelzebul, sendo este então um processo aqui de destruição de poder que haveria se aprofundado então sobre essa vitória do próprio Satanás, e isso aqui lá na cruz do Calvário, Aí em Colossenses capítulo 2, verso 15, diz: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs em desprezo, triunfando deles lá na cruz. Bem como também a gente pode analisar sobre a sua ressurreição, sua ascensão e coroação. Depois vocês podem ler Apocalipse capítulo 12, no verso 5. Vamos lá, Apocalipse 12, versos 5, 9 a 12 também. Apocalipse 12, 5 nos diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Verso 9 a 12 nos diz assim ainda: E foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chamava Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio salvação, e o poder, o reino do nosso Senhor, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que o acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venderam por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Pois isto festejai aos céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós temos aqui essa ascensão, ressurreição
e a coroação do próprio Senhor Jesus Cristo, já derrotando de vez o império de Satanás. E Jesus então explica aqui, né, que em vez dele ser aliado de Satanás, como foi o caso da acusação, em vez dele estar agindo então pela força de Satanás, ele está então saqueando a sua casa e arrancando dela o seu reino, né, aos quais as pessoas então aqui estavam cativos, não é? É isso mesmo, é a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. O próprio noivo, Cristo, aqui então arrebentando essas portas e trazendo de volta aqueles que são deles, né? E com isso, nós podemos ver que Jesus nos ensina que Satanás, aqui nesse texto que podemos ler em Marcos capítulo 3, ele coloca aqui mostrando que Satanás ele é o valente. Jesus não nega o poder de Satanás, nem subestima a sua ação maligna, mas antes ele afirma que ele é aqui nesse caso o valente. Mas Jesus também, nesse texto, nos ensina que ele tem autoridade sobre Satanás. Jesus é mais valente do que o próprio Satanás. Então Jesus, ele tem poder para amarrar Satanás. Jesus venceu Satanás e rompeu todo o seu poder. E isso não significa que Satanás está inativo, mas ele está sobre a sua autoridade. Por mais ativo e forte, então, que seja Beelzebu, ele não tem poder para impedir os acontecimentos, pois ele está amarrado. O seu poder, então, está sendo seriamente diminuído pela vinda e obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu Satanás lá no deserto, triunfou sobre todas as suas investidas, já esmagou a cabeça da serpente lá na cruz, não é? Triunfando sobre as suas hostes, lá em Colossenses 2,15. Satanás, então, é um inimigo limitado e está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo por absoluto. William Hendricks diz que os milagres de Cristo, longe de serem provas de domínio de Beelzebu, como se o maligno fosse o grande capacitador, antes, tudo isso aqui são profecias do seu julgamento. Então, Satanás ele é colocado aqui como valente, né? Mas Jesus Cristo entra então e amarra esse valente. Jesus tem poder e autoridade sobre Satanás. Então, o pecado que não tem perdão, né? A gente vê então que nos versículos seguintes, que diz então, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam estar possesso de um espírito imundo. Então, o pecado aqui, que não tem perdão, e quando Jesus faz essa afirmação, ele está respondendo então às acusações que os escribas fizeram sobre ele. Jesus disse isso quando os escribas e os fariseus declararam que as curas que levava a cabo não provinham do poder de Deus, mas de um poder então de demônio. E esses homens tinham sido capazes de ver a encarnação do amor de Deus e de pensar que se tratava então de uma encarnação sobre o poder de Satanás. E com isso a gente pode já partir para uma conclusão, analisando duas verdades muito importantes. Primeiro, que o nosso Deus ele é um Deus misericordioso. Ele perdoa todos os nossos pecados. O sangue de Cristo nos purifica também de todo pecado. Se confessarmos então os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus então perdoa os pecados que cometemos contra ele e também contra o próximo. Adolf Paul diz que o monte mais alto da maldade é derrotado pelo cume da graça de Deus. Geralmente as pessoas então perdem essa promessa e preocupam-se apenas com a advertência que o segue. Mas precisamos estar então convencidos de que, quando há confissão e arrependimento, nenhum pecado está além da possibilidade do perdão de Deus. John Charles Riley diz que essa doutrina do livre e completo perdão é a coroa e a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso Deus, meus irmãos, ele é misericordioso. Mas também há um imenso perigo de se cruzar a linha divisória da paciência de Deus. E o que constitui, então, um pecado imperdoável? Devey diz que Jesus encarna o perdão de Deus. Logo, quem persiste, então, em resistir e desprezar essa oferta do perdão de Deus em Jesus, é excluído, então, do perdão. Essa rejeição, então, deliberada de Jesus é a única limitação ao ilimitado perdão de Deus. Diz aqui, então, Riley, os pecados mais horrendos podem ser perdoados,
Manassés era feiticeiro e assassino e arrependeu-se. Nabucodonosor era um déspota, cruel, impiedoso, sanguinário e arrependeu-se. Davi adulterou, matou e foi perdoado. Saulo perseguiu a igreja de Deus e foi convertido. Maria Madalena era prostituta, possessa, mas Jesus transformou. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E quem pratica esse pecado atravessa a linha divisória da oportunidade e torna-se réu de pecado eterno. Então, o processo de endurecimento chega a um ponto que é impossível que essa pessoa seja renovada para um arrependimento. Hebreus 6, 6-4. Deus entrega, então, a si mesma a uma disposição mental reprovável, como diz em Romanos. Olha lá, Romanos 1, 24-28. Romanos, capítulo 1, verso 24 ao 28, nos diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para que desonre seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, que até as mulheres mudaram seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Semelhante os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haver, então, desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí vem, né, cheios de imundícia, malícia, avareza, maldade, todo tipo aqui de pecado. Né? Então, essa disposição mental reprovável, então, aqui é colocado sobre essa pessoa, então, a qual blasfemou e não tem mais perdão, blasfemou do Espírito Santo. Né? Ela comete um pecado para a morte, diz João lá em 1 João 5,16. Não tem perdão para sempre, visto então que é réu de pecado eterno, Marcos 3,29. Só lhe resta uma expectativa, o horrível juízo do próprio Deus, Hebreus 10, 26-31. Por que a blasfêmia do Espírito Santo, então, não pode ser perdoada? Porque aqueles que o cometem dizem que Jesus é ministro de Satanás, que a fonte do seu poder não é o Espírito Santo, mas é Beelzebu. É imperdoável porque rejeitam o Espírito Santo, rejeitam o próprio Cristo, dizendo que o Salvador, então, ele é ministro de Satanás. E isso é imperdoável, porque é um pecado consciente, é um pecado intencional, é um pecado determinado, atribuir a obra de Cristo pelo poder do Espírito Santo a Satanás. E esse pecado, então, constitui uma irreversível dureza de coração. E a blasfêmia, então, contra o Espírito Santo não é um pecado de ignorância, não é por falta de luz. Nós podemos notar que esses escribas aqui, então, que o acusaram, estavam acompanhando ele, estavam ouvindo Jesus, estavam vendo Jesus. E para que uma pessoa, então, seja perdoada, ela precisa estar arrependida. O perdão precisa ser desejado. Adolfo Pouso ainda nos diz que a graça que fosse lançada sobre nós como um reboco na parede, isso não seria graça, apenas o exterior não seria graça. Os escribas, entretanto, mesmo sobre a evidência incontestável das obras de Cristo, negam e invertem essa obra. Eles não sentiam nenhuma tristeza pelo seu pecado. William Hendricks ainda nos diz que eles substituíram, não é, a penitência pela insensibilidade, a confissão pela intriga. Portanto, devido à sua insensibilidade criminosa e completamente indesculpável, ele nos diz que eles estão então condenados e condenando a si mesmos. Eles fecharam a porta da graça com as suas próprias mãos. E tem um alerta, meus irmãos. Devemos deixar essa decisão com Deus, nos diz Billy Graham. Somente Deus sabe se quando alguém ultrapassa essa linha de pecado para a morte. Muitos crentes ficam angustiados e preocupados de terem cometido tal pecado. Ninguém pode sentir tristeza pelo pecado sem a obra do Espírito Santo. Quem comete esse pecado jamais sente tristeza por ele. O medo, né, então, aqui de pensar em ter cometido esse pecado imperdoável, é por si só
evidência de que tal pessoa não cometeu. Aqueles que zombam de Deus e na sua graça podem cruzar essa linha invisível, esses se perecem para sempre. E assim a gente conclui e aplica nas nossas vidas. Olhando para a vida do Senhor Jesus Cristo, olha a que ponto chegou as acusações do nosso Senhor. E essas acusações vieram principalmente daqueles que eram liderança judaica, aqueles que estavam acompanhando Jesus em suas viagens, olhando e conhecendo Jesus através dos seus ensinos, vendo os seus milagres. Por isso nós devemos olhar para nós mesmos e avaliar nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Por que nós estamos seguindo Ele? Estamos seguindo porque Ele tem ensinado, por causa da sua palavra? Estamos seguindo porque cremos nele, porque amamos a Ele, porque Ele tem pão e peixe, porque Ele tem alimento, porque Ele supre? Ou como disse Pedro, não é? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Não é? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Um assunto, meus irmãos, aqui bem complexo, difícil, porém a palavra de Deus não nos deixa dúvida de que existe um pecado que não tem perdão, que é então a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não cabe a nós julgar quem cometeu ou não esse tipo de pecado. Eu encerro dizendo: o que cabe a nós é buscarmos a graça de Deus, que nos faz permanecer no seu eterno amor. Então, meus irmãos, eu te convido a continuar a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, mas caminhar com um desejo puro no seu coração, de conhecer verdadeiramente quem é o nosso Deus e de saber que Ele é o nosso e único Salvador. É Ele quem nos resgatou, é Ele quem pagou o preço pelos nossos pecados. Busquemos então a Ele, meus irmãos. Busquemos buscamos em conhecer mais e mais a Ele. Quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos adorar. E a graça de Deus em nossas vidas há de fazer com que nós vamos permanecer nele. Somente isso. Não por nós mesmos. Por nós mesmos nós estaríamos como esses escribas, blasfemando contra o Espírito Santo. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós permanecemos nele. E Ele mesmo decidiu se manifestar em nós. E hoje nós o conhecemos, nós sabemos quem Ele é, e por isso então nós devemos adorá-lo. E vamos continuar caminhando com Ele, seguindo a Ele, nosso único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa caminhada com Cristo e que possamos chegar até o fim dessa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo em meio a essa pandemia, busque ao Senhor, ore, clame a Ele para que Ele venha te auxiliar. Assim eu oro e eu peço também que o Senhor abençoe as nossas vidas. Vamos orar. Deus, eu quero clamar ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida da Tua igreja, pela vida dos Teus filhos, dos Teus servos, pedindo que o Senhor mesmo, Deus, esteja cuidando, abençoando, sustentando as suas próprias vidas, ó Pai, para que eles possam ver, conhecer ao Senhor, ó Pai, e que possam ter a sua vida completamente transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, ó Pai, a depender do Senhor, da Tua graça, ó Deus, para continuarmos caminhando. Fortaleça os meus irmãos, ó Pai, e que o desejo puro do nosso coração seja de buscar ao Senhor, seja de conhecer ao Senhor e de viver uma vida para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. Abençoe os meus irmãos, guarde eles, ó Deus, livra-nos também desse vírus e que nesses momentos possamos lembrar, ver e buscar ao Senhor, Pai. Assim eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos nós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Deus. Deus abençoe, fiquem firmes e tenham uma boa semana.